Na semana passada, em virtude do culto de ação de graças, eu não continuei a exposição do Sermão da Montanha, mas nós retornaremos hoje a exposição de Mateus 5, versos 27 a 32. Mateus 5, verso 27 a 32. Peço que os irmãos acompanhem atentamente. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Até aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Meus irmãos, a nossa sociedade tem sido muito afetada pela sensualidade. Nós vemos em todo canto que a sensualidade e a erotização está em todo lugar. Se nós olharmos para os filmes que são lançados, a apelação para que as pessoas vejam aquele filme é muita, e a apelação geralmente é para o sentido da sensualização. Se olharmos também para as revistas que estão sendo publicadas, a maioria delas tem uma apelação à sensualidade fora do comum. Quando nós olhamos também para a internet, nós vemos que a grande fonte de lucro da internet é os produtos sensuais. Meus irmãos, ao longo da pregação eu vou me eximir de certos termos para que as nossas crianças não sejam afetadas pela linguagem, então eu usarei algumas outras expressões e os irmãos, por favor, tenham paciência com isso. Mas a nossa internet é uma grande produtora desse tipo de conteúdo, é uma grande fonte de lucro e as pessoas consomem isso todos os dias. E isso, irmãos, não atinge somente os homens têm grande fraqueza nessa área. Porém, recentemente nós vemos que há muitas mulheres também que são afetadas por esse tipo de conteúdo. Esse conteúdo afeta todos. Os homens são os consumidores e, infelizmente, grande parte das mulheres são as produtoras desses conteúdos sensuais. E esse problema não afeta somente o mundo. Esse é o nosso problema. Nós achamos que determinados pecados somente afetam o mundo e eles não estão dentro da igreja, mas estão. Esse pecado da sensualidade, o pecado no sentido sexual, afeta muitos crentes hoje em dia. Nós vemos diversos pastores que caem em adultério, várias famílias sendo destruídas por conta desse pecado. E esse conteúdo destrói o tipo de relacionamento que glorifica a Deus, é destruído pela sensualidade. Por isso que esse assunto é de extrema importância e urgência para nós, porque nós estamos expostos a esse tipo de coisa. Esse tipo de pecado nos assedia todos os dias. Assediam as crianças, assediam os jovens, os adolescentes, há pessoas que são viciadas nesses tipos de conteúdo, há adultos que estão viciados nisso e não conseguem sair desse mundo de pecado. Há crentes que passam por esse problema, há crentes que caem constantemente nesse vício, nesse pecado. É por isso que esse assunto é tão importante para nós. Meus irmãos, eu quero lembrar vocês que nos versos passados, Cristo corrigiu a interpretação dos seus ouvintes referente ao mandamento não matarás. Lembrem-se que os ouvintes de Cristo pensavam que não matarás era somente quando você tirava a vida de alguém. Mas essa é a compreensão errada acerca do mandamento. Quando a palavra de Deus fala não matarás, ela não se refere somente ao ato de tirar a vida de alguém, mas há muito mais por trás disso. E Cristo mostra a profundidade do mandamento de Deus. Ele mostra o que está embutido nesse não matarás. Eu falo de duas coisas. Primeiro, da ira.
aquele que se ira contra o seu próximo, aquele que tem um desejo maligno para com o próximo, no seu coração já o matou. Aquele que se ira já quebrou o mandamento, não matarás. Cristo também fala daquele que insulta ao seu próximo, aquele que o chama de tolo, aquele que o despreza, também já matou. Por quê? Porque o insulto nada mais é do que um desprezo para com o próximo. E todos os homens foram criados à imagem de Deus. Ou seja, insultar o próximo seria o mesmo que insultar o próprio Deus. Porque na verdade o homem é criado à imagem de Deus. É por isso que o insulto é algo tão grave. Cristo também mostra que o nosso pecado influencia nos nossos relacionamentos. Cristo diz daquele que está indo para o altar para fazer uma oferta e ele se lembra de que o seu irmão tem alguma coisa contra ele. E o que ele deve fazer? Ele deve parar o seu momento de culto, o momento da sua oferta. Ele deve ir lá se reconciliar com o seu irmão e depois voltar para então terminar o seu culto, terminar a sua oferta. Isso mostra como os nossos relacionamentos horizontais afetam o nosso relacionamento vertical. Ou seja, o nosso relacionamento uns com os outros afetam o nosso relacionamento com Deus. Cristo mostra como existe uma necessidade de reconciliação. Nós não podemos estar brigados uns com os outros. Nós não podemos estar em guerra uns com os outros. Por quê? Porque isso afeta o culto que nós prestamos a Deus. Um fator decisivo no culto é a condição do nosso coração. Se nós estamos brigados uns com os outros, se nós estamos em guerra uns com os outros, isso significa que o nosso coração é um coração belicoso, é um coração dado à guerra. E Deus não aceita o culto de um coração corrupto, de um coração briguento, de um coração totalmente pecaminoso. Não, existe a necessidade de reconciliação. Primeiro, reconcilia com o seu irmão, depois preste o culto a Deus. E Cristo também fala a respeito da urgência da reconciliação. Ele fala de alguém que está em desacordo com o seu adversário e que é necessário que essa pessoa entre em acordo para que ela não seja levada à prisão. Ou seja, o que Cristo quer nos ensinar é que nós devemos resolver os nossos problemas logo, antes que o pecado cause mais pecado e traga consequências piores. E agora Jesus passa a falar a respeito do sétimo mandamento. Do sétimo mandamento que nós falamos dos 10 mandamentos. Esse é o sétimo, não adulterarás. E Cristo está fazendo a mesma coisa que ele fez nos versos anteriores. Ele está corrigindo a falsa interpretação que os seus discípulos têm daquele mandamento. Assim como no mandamento não matarás, eles estavam pensando de um modo muito superficial, no mandamento não adulterarás também. Se no mandamento de não matarás eles pensavam que era somente tirar a vida de alguém, em não adulterarás pensavam que era somente quando alguém se deitava com outra pessoa. Mas na verdade não é isso. O adultério é algo muito mais profundo. E Cristo mostra a profundidade disso. É por isso, irmãos, que o tema dessa mensagem é: o que devemos entender sobre o adultério? O que devemos entender sobre o adultério? Esse é um assunto muito delicado, muito difícil de ser tratado e também muito importante. A primeira coisa que eu quero ver com vocês, que nós devemos entender sobre o adultério, primeiro, que a intenção impura já é pecado. Que a intenção impura já é pecado. Vejam os versos 27 a 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Meus irmãos, Cristo mostra que o pecado do adultério é muito mais abrangente do que nós pensamos. Nós também pensamos assim, que o adultério é somente quando alguém se deita com outra pessoa, somente quando é algo escancarado, mas não é. O adultério é algo sutil, é algo que às vezes nós não percebemos. E Cristo corrige essa falsa interpretação dos seus discípulos. Ele mostra que a raiz da imoralidade está no coração. Cristo disse que do coração é que procedem todos os tipos de pecado, os homicídios, os adultérios, os furtos, é de lá que procedem essas coisas. Não é somente o ato exterior, não é somente o ato externo, mas primariamente é o coração. É semelhante ao homicídio, é a mesma lógica. Quando alguém se ira, a pessoa já matou. E o adultério é quando ela tem uma intenção impura no seu coração. O sétimo mandamento, irmãos, de não adulterarás,
Cristo nos ensina que deve ser analisado à luz do 10º mandamento. Se você se lembra muito bem, o 10º mandamento é: não cobiçarás. Veja o que Cristo está fazendo. Ele está nos mostrando que o 7º mandamento, não adulterarás, deve ser analisado à luz do mandamento: não cobiçarás. Por quê? Porque o adultério é cometido quando há cobiça. Quando existe cobiça, o adultério já aconteceu. O 10º mandamento começa dizendo assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Vejam como as duas coisas estão relacionadas. O adultério e a cobiça estão totalmente relacionados. Não é que Deus está repetindo duas coisas em 2 mandamentos. Ele está mostrando que no 7º mandamento o elemento externo é enfatizado, enquanto no não cobiçarás o elemento interno é enfatizado. Cobiça está aqui, no coração. O adultério é o ato exterior do 7º mandamento. Mas quando ele fala da cobiça, é algo do coração. Por isso, nesse sentido, irmãos, no pecado não tem distinção de ato e intenção. Aos olhos de Deus, aquele que cometeu o pecado e aquele que teve a intenção do pecado são ambos pecadores iguais. Ambos são réus de julgamento. É claro que o ato tem muito mais consequência do que a intenção. É claro que quando alguém se deita com outra pessoa, as consequências são muito maiores de alguém que somente olhou com intenção impura. Mas aos olhos de Deus, pecado é pecado. Pecado merece condenação, merece punição de Deus, merece justiça. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado com os nossos desejos. É do coração, irmãos, que procedem essas coisas, e o profeta Jeremias já falou como é o estado do nosso coração. Ele disse que o coração é enganoso, ele é mais corrupto do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. E uma coisa, nós não podemos olhar e sondar o nosso coração, mas o nosso coração é desesperadamente corrupto. Mas o versículo continua dizendo: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe das impurezas que habitam naquele local. Deus sabe. Deus conhece o nosso adultério. Deus conhece as nossas intenções impuras quando nós vemos alguém e a cobiçamos. É por isso que nós somos o reflexo do nosso coração. Tudo que nós fazemos é um reflexo daquilo que nós somos interiormente. Ou seja, um olhar impuro revela um coração impuro. A cobiça revela o estado do nosso coração. Se nós olhamos para alguém e cobiçamos, esse é o nosso coração, um coração que cobiça. Um exemplo disso, irmãos, era Sansão. Se vocês se lembram, Sansão era muito forte. Sansão era um homem espetacular, alguém que vencia multidões, alguém que era corajoso, temente, forte. Mas Sansão sempre perdia para os seus olhos. Sansão sempre perdia para a cobiça. Existe uma frase que resume o livro de Juízes, no qual a história de Sansão está relatada. É dito que nos dias de Juízes, cada um fazia o que era reto perante os seus próprios olhos. E Sansão adotou essa filosofia. Quando Sansão via uma mulher que ele não podia ter, o que ele dizia? Ela é agradável aos meus olhos, eu quero ela para mim. E Sansão perdia por causa dos seus olhos. Ele caía em adultério, mesmo sendo tão forte, mesmo sendo abençoado por Deus. É claro que Deus, irmãos, criou homem e mulher para sentir atração pelo mundo. Isso é natural. O homem sente atração pela mulher, a mulher sente atração pelo homem. Isso é natural. Entretanto, a satisfação do desejo do homem, desejo da mulher, somente deve ser satisfeito no casamento. É no âmbito do casamento que os desejos do homem, os desejos da mulher são satisfeitos. Fora disso, é pecado. Qualquer satisfação própria ou qualquer satisfação fora do casamento é condenado por Deus. É pecado, proibido. E a causa da dádiva do casamento, irmãos, é o companheirismo. Irmãos, Deus nos deu a bênção de ter um semelhante. Quando Deus criou Adão, Ele disse que não é bom que o homem estivesse só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, nós temos a bênção de ter alguém do nosso lado. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e Ele fez a mulher para ele. Justamente porque Adão olhava para a criação e não via ninguém que lhe fosse semelhante. Ele via somente muitos animais, mas não tinha alguém que fosse compatível com ele. Homem e mulher, então,
disse Deus, deixam pai e mãe e se tornam uma só carne. Ou seja, há um vínculo de comprometimento entre eles. E essa é a ordem de Deus, que o homem esteja com a sua mulher, eles se tornem uma só carne. E essa relação não pode ser dissolvida. Por isso que o pecado do adultério é tão terrível, meus irmãos. Ele destrói a família de Deus, a instituição divina. Pecado é maléfico, pecado é horrível, algo terrível. Pecado deve ser evitado por nós a todo custo, porque ele destrói aquilo que é precioso para nós, a nossa família, aquilo que Deus instituiu. O pecado do Antigo Testamento, especificamente o pecado do adultério, era digno de morte, meus irmãos, no Antigo Testamento. Aqueles que adulteravam eram mortos. Nós não temos isso hoje. A lei de Deus, especificamente sobre questões do nosso Estado, não dizem que o adúltero hoje deve ser morto. Mas o pecado ainda é pecado. O pecado ainda leva à morte. O pecado ainda leva à destruição. Por isso nós devemos evitar o pecado a todo custo. Especificamente o pecado do adultério. Jesus obviamente não está proibindo que as pessoas expressem, meus irmãos, uma estima pela aparência dos outros, estima pelos dons dos outros, mas ele está proibindo a cobiça. E nós devemos fazer assim como Jó. Jó diz: fiz aliança com os meus olhos, como pois eu fixaria em uma donzela? As mulheres devem fazer o mesmo. Fiz aliança com os meus olhos, como pois eu fixaria os meus olhos em um homem? Meus irmãos, o pecado é sério, é uma coisa séria, corrói a nossa vida, corrompe a nossa vida, destrói o nosso relacionamento com Deus. E a infidelidade matrimonial destrói toda a alegria do casamento. Vários relacionamentos são destruídos por causa disso. O pecado endurece o nosso coração, arruína a nossa vida, ele cauteriza o nosso coração. Nós começamos a pecar e não nos importamos mais. Pecado gera mais pecado e assim, consequentemente, nós estamos no fundo do poço. Lembre-se que o adultério, o fato de alguém se deitar com outro, aquilo não foi o começo de tudo. O começo de tudo foi aqui, foi no coração, foi no interior. A pessoa cobiçou e aquilo gerou mais pecado. Pecado sempre gera mais pecado. É por isso que nós precisamos compreender a profundidade do pecado para combatê-lo. Meus irmãos, o pecado não é uma coisa fácil de lidar. O pecado nunca é algo meramente externo. O pecado é sempre algo interior. Ele nasce no coração. Isso significa que se nós temos uma compreensão errada do pecado, nós iremos combater o nosso pecado de modo errado. Se nós cremos errado acerca do pecado, nós vamos combatê-lo de forma errada. Iremos combater de forma superficial. E sabe por que é tão difícil lidar com o pecado? Porque ele está localizado no coração. E no coração nós não temos acesso. Nós não conseguimos entrar no nosso coração. Nós não conseguimos sondar o nosso coração. Não conseguimos tirar algo do nosso coração. O que isso significa? Nós precisamos de alguém que seja capacitado, apto para entrar no nosso coração e mudá-lo. Quem pode fazer isso? O Senhor. Somente o Senhor consegue entrar no nosso coração, sondar o nosso coração e tirar o pecado de lá. É por isso que ele diz em Ezequiel que ele tira o coração de pedra e dá o coração de carne. Somente Deus pode fazer essa obra maravilhosa. Somente Deus pode transformar a vida de alguém. Mas nós não reconhecemos que o pecado é tão profundo. Nós não reconhecemos a nossa dependência de Deus. Meus irmãos, pecado é coisa séria. Pecado é coisa séria. Pensemos nisso. Também precisamos saber que todo pecado primariamente é contra Deus. Ainda que muitas pessoas estejam envolvidas no pecado e acabam sendo feridas por conta do nosso pecado, o pecado é sempre primariamente contra Deus. Lembrem-se do que José fez. José, quando foi tentado pela esposa, pela mulher de Potifar, ele reconheceu que isso não seria somente uma ofensa a Potifar, mas reconheceu também que isso seria uma ofensa primariamente a Deus. Ele mesmo diz: como pois cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Lembrem-se também do que fez o rei Davi quando caiu em adultério com Batseba. Ele machucou muita gente, machucou Batseba,
matou Urias, ele feriu a família de Urias, provavelmente a família ficou arrasada. Ele fez muitas coisas terríveis contra os homens, mas Davi diz: pequei contra ti somente, se referindo a Deus. Ou seja, pecado é primariamente contra Deus. Quando nós pecamos contra o outro, nós estamos pecando primariamente contra o Senhor. Por isso que pecado é tão sério. Pecado é uma afronta contra o Senhor dos exércitos, contra o Senhor que controla todas as coisas, contra um Senhor que é santo, justo, compassivo e amoroso. Pecado é coisa séria, irmãos. A intenção impura já é pecado. É o que Cristo nos ensina. Todos nós, irmãos, em alguma medida, em algum grau, em algum momento da nossa vida, já cometemos esse pecado. É impossível que você olhe para você mesmo e diga: eu nunca olhei com intenção impura para alguém. Impossível. Todos nós já cometemos esse pecado. Isso significa que todos nós somos adúlteros, de alguma forma. Assim como todos nós somos homicidas, porque em algum momento da nossa vida nós já nos iramos contra o outro. Em algum momento da nossa vida nós já insultamos o outro. A igreja de Cristo é homicida, é a igreja adúltera, mas é a igreja lavada por Ele, é a igreja santa, a igreja que será apresentada sem ruga e sem mácula no dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, essa é a primeira lição que devemos entender sobre o adultério. Primeiro, que a intenção impura já é pecado. Segunda coisa, que é necessário uma atitude radical para tratar o pecado. É necessário uma atitude radical para tratar o pecado. Acompanhem, por favor, versos 29 e 30. Jesus diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus exemplifica, meus irmãos, como devemos tratar aquilo que nos leva para o pecado. Ele mostra como devemos lidar com a verdadeira causa do pecado. O que causa o pecado? Se é a tua mão, o que você faz? Arranca. É o teu olho direito que te faz tropeçar, que te faz pecar? Cristo diz: arranca-o. Nós não podemos substituir as medidas que Cristo nos dá. Nosso problema é esse. Nós queremos usar outras medidas para tratar o nosso pecado. Nós não queremos ter uma atitude radical. Nós não queremos obedecer cabalmente, totalmente aquilo que Cristo está nos dizendo. Nós preferimos as nossas próprias medidas. Preferimos os nossos próprios métodos. O que acontece? Nós caímos de novo no mesmo pecado. O problema é que nós queremos preservar as nossas concupiscências, os nossos desejos pecaminosos. Meus irmãos, muitas vezes nós não resistimos e nos esforçamos tanto para combater o pecado. Nós combatemos o pecado, mas ainda deixamos ele ali. Nós ainda preservamos certos hábitos e não erradicamos tudo. Nós queremos preservar as nossas concupiscências. Esse é o nosso problema. Mas entenda que Cristo não está promovendo o ascetismo. Ou seja, Cristo não está falando para nós nos automutilarmos. Cristo não está falando literalmente que nós precisamos cortar a nossa mão, ou cortar o nosso braço, cortar o nosso olho, tirar algum membro do nosso corpo. Porque, já que Cristo disse que é do nosso coração que procedem todos os pecados, de que é que valeria tirar o braço, tirar o olho, se o coração ainda está da mesma forma? O que Cristo está nos ensinando é que nós devemos ter uma atitude radical para combater o pecado. Não é que nós devemos nos mutilar. É interessante que na cultura judaica, meus irmãos, o olho direito e a mão direita eram considerados os membros mais preciosos do corpo. Vejam que coisa interessante. A mão direita e o olho direito eram os membros mais valiosos para um judeu. E Cristo está falando: olha, se é a tua mão direita que te faz pecar, se é o teu olho direito que te faz pecar, você arranca-os. Você os arranca. Isso nos ensina, meus irmãos, que Cristo quer que nós tiremos aquilo que é mais precioso para nós na luta contra o pecado. Quer um exemplo? Para os jovens, o que te leva ao pecado? Qual é a coisa preciosa para você que te leva ao pecado? É o seu celular? É o seu computador? É o acesso que você tem à internet? E isso é precioso para você, mas isso te leva ao pecado? Cristo diz: tira.
É o celular que te leva ao pecado? Tira. É o computador que te leva ao pecado? Tira. É certos lugares que te fazem pecar? Não vá para lá. Deve ter uma atitude radical, porque é o pecado. O pecado não pode ser tratado como uma coisa razoável, uma coisinha legal. Não, pecado, é coisa séria. Meus irmãos, precisamos saber que não vale a pena preservar algo se a nossa santidade é comprometida. Nada vale a pena ser preservado se a nossa santidade está sendo comprometida. Pense na sua vida. O que é que compromete a sua santidade? O que é que está fazendo com que você não seja tão santo quanto Deus quer? Se é isso que está tirando a sua santidade, Cristo diz: arranca, tira. Nosso problema, irmãos, é que nós alimentamos um ciclo de cai e confessa. Os homens provavelmente sabem mais isso do que as mulheres. Aqueles que já tiveram algum contato com esse pecado, o pecado esse sentido sexual, sabem do que eu estou falando. Existe um ciclo de cai e confessa. A pessoa confessa os seus pecados, chora diante de Deus, mas não toma atitudes drásticas para que o pecado seja combatido. Ele confessa, mas cai de novo. Confessa, cai de novo. Por quê? Porque não existe uma atitude radical. É necessário cortar, erradicar. É claro que vai ser muito doloroso. Cristo não está dizendo que vai ser fácil. Cortar um membro não é fácil. Cortar um membro faz sangrar, causa dor. As consequências são terríveis. E às vezes a gente pensa que não suporta as consequências. Às vezes a gente pensa que não vai sobreviver sem aquilo que nós tiramos. Mas Cristo nos dá força. O Espírito Santo nos auxilia na luta contra o pecado. A obediência, meus irmãos, imediata e radical é uma evidência daquele que foi salvo por Cristo. Cristo mesmo disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que é mais importante para você? É o seu desejo sendo satisfeito ou seguir a Cristo? O que é mais importante? A sua luxúria sendo alimentada, os seus desejos internos sendo alimentados, sendo satisfeitos, ou a sua santidade em Cristo Jesus? É isso que nós temos que nos perguntar. É necessário compreender também, meus irmãos, para onde a concupiscência do adultério, do pecado nos leva. Vejam que Cristo diz que convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. O pecado nos conduz para o inferno. É para lá que ele nos leva. Ele não nos leva para um lugar bom, não nos leva para um lugar agradável, mas nos leva para a perdição, para um lugar de condenação eterna. Não podemos pensar que o pecado é uma coisa trivial, uma coisa boba. O pecado é sério, nos leva à perdição. Porém, mais uma vez, irmãos, saibam disso, nós não lutamos sozinhos contra o pecado. Nessa batalha nós não estamos sozinhos, nós não estamos numa carreira solo. O Espírito Santo que habita em nós nos ajuda na luta contra o pecado. Talvez você pense, talvez você que esteja nesse vício, nesse mundo de luxúria, nesse mundo em que os seus desejos pecaminosos são alimentados todos os dias, talvez você pense que não consegue sair desse ciclo. Mas há sim força em você. Se você é uma nova criatura, se Deus mudou o seu coração, se o Espírito Santo habita em você, você consegue vencer o seu pecado. Por quê? Porque é o Espírito Santo. Existe algo mais poderoso do que Deus? Não. O pecado não é mais poderoso do que Deus. Isso significa que no auxílio do Espírito Santo podemos vencer as transgressões e os nossos pecados. Nós devemos calcular o custo da obediência. Nós devemos entender, irmãos, que nós ganharemos muito mais do que nós perderemos. O que é melhor? Obedecer ou alimentar os nossos desejos? Cristo diz que se você obedecer os seus desejos, as suas intenções pecaminosas, ele vai te levar para o inferno. E aquele que alimenta os seus desejos, aquele que vive para si mesmo, demonstra que o seu coração nunca foi de Cristo, e ele vai para a perdição. Mas aquele que é verdadeiramente convertido por Deus, faz a vontade do Senhor. Ele toma a sua cruz, ele nega a si mesmo e vive para Cristo. E nesse sentido, nós que obedecemos a voz do nosso Mestre, meus irmãos, nós ganharemos algo muito melhor do que a satisfação do pecado. Nós ganharemos a morada eterna com Cristo. Nós estaremos diante do Senhor em felicidade, em eterna bonança,
e bem-aventurança. Nós estaremos com o nosso Senhor, gozando de toda a alegria, de todas as bênçãos da aliança do Senhor. O pecado não pode nos dar bênçãos maiores do que o nosso Deus nos dá. O pecado não pode nos dar coisas maravilhosas demais como Deus nos dá. Somente Deus nos abençoa com coisas tão agradáveis. Pecado não. Pecado destrói a nossa vida. Pecado é coisa ruim. O que está em jogo? É eternidade. É isso que está em jogo. Não é somente obediência, não é somente desejo, não é somente pecado, é a eternidade que está em jogo. E como é que está a sua vida? Você caminha em direção à perdição? Você alimenta os seus desejos todos os dias? Você faz a vontade do Senhor, você se nega? É isso que nós devemos pensar. É Satanás que quer que pensemos, irmãos, que nós perderemos muita coisa se nós seguirmos a Cristo. Satanás nos faz pensar dessa forma, porque nos custa muito seguir a Cristo, nos custa tudo. Nós devemos deixar para trás satisfação própria, devemos deixar para trás felicidade própria, e Satanás quer que pensemos que essas coisas que nós estamos deixando de lado para seguir a Cristo são coisas que nós precisamos, são coisas boas para nós, e muitas vezes nós caímos nisso. Nós pensamos que os prazeres aqui da terra são melhores do que os prazeres que encontramos em Cristo. Não são. Os prazeres em Cristo são infinitamente melhores do que tudo que nós encontramos aqui neste mundo. É isso que Cristo nos ensina. Se você está vivendo em pecado, tenha uma atitude radical para com ele. Corta, arranca. Principalmente se for o pecado no sentido do adultério. Fuja disso. Isso vai corroer toda a sua vida. Vai destruir a sua família. Vai acabar com o seu relacionamento com Deus. Fuja disso. Essa é a segunda coisa que Cristo nos ensina. A primeira delas, que a intenção impura já é pecado. Segundo, que é necessária uma atitude radical para tratar o pecado. Terceira coisa, meus irmãos, que nós devemos entender sobre o adultério é que ele possibilita o divórcio, mesmo que isso não seja a vontade de Deus. Por favor, entendam isso muito bem. O adultério possibilita o divórcio, mesmo que isso não seja a vontade de Deus. Vejam os versos de número 30 a 32, 31 a 32, por favor. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Meus irmãos, os fariseus possibilitavam e facilitavam muito o divórcio para alguém. Alguns acreditavam que o homem poderia se divorciar da mulher por qualquer coisa. E nós falaremos isso um pouco adiante. A santidade do casamento nos dias de Cristo estava sendo comprometida. Por quê? Porque havia uma grande disputa, um grande debate sobre a lei de Moisés. Em Deuteronômio 24, especificamente os versos de 1 a 4, está escrito que se um homem está casado com uma mulher e que se ela não for agradável aos seus próprios olhos, e se ele encontra algo indecente nela, ele pode se divorciar dela. Então vejam isso: se o homem está casado com uma mulher e ela não for agradável aos seus olhos, e ele encontra algo indecente nessa mulher, ele pode então se divorciar. É isso que está escrito em Deuteronômio 24. E existia um grande debate nos dias de Jesus sobre o que significa essa coisa indecente que possibilita o divórcio. Existiam duas escolas, principais escolas no tempo de Cristo. A escola de um rabino chamado Hillel, e esse homem era um pouco mais liberal, a sua escola era um pouco mais liberal. E eles acreditavam que qualquer coisa que desagradasse o marido era uma razão para o divórcio. Ou seja, a mulher queimou o arroz, queimou o feijão, fez uma carne um pouco mais dura, seria motivo para o divórcio. É uma coisa trivial, uma coisa boba. Qualquer motivo seria motivo suficiente para o divórcio, uma vez que isso desagradou o homem. Por outro lado, existia também a escola de um rabino chamado Shammai, e essa escola era um pouco mais séria, eles eram um pouco mais conservadores. E eles entendiam que esse comportamento indecente que está escrito em Deuteronômio 24
se referia a algo que estava abaixo do adultério. Ou seja, o que está abaixo do adultério, sendo um comportamento indecente, era lícito o divórcio. Por exemplo, a mulher que fica de conversa com outros homens. Isso já seria motivo suficiente para o adultério, uma vez que esse comportamento naquela época era indecente. Então vejam, de um lado tem uma escola liberal que diz que por qualquer motivo o homem pode se divorciar da mulher, e por outro lado, a outra escola diz que o comportamento indecente abaixo do adultério já seria motivo para o divórcio. Mas Cristo não vai para o lado de nenhuma dessas escolas. É por isso que lá em Mateus, no capítulo 19, quando os fariseus encontram a Cristo e eles estão procurando experimentá-lo, eles perguntam a Cristo assim: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Vejam, eles estão perguntando para Cristo qual era a posição dele. Olha, o homem pode se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? E Cristo não responde a pergunta deles. Cristo responde de outra forma. Ele disse assim: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Meus irmãos, Cristo aponta para a intenção de Deus na criação. É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Cristo diz: vocês não viram o que fez Deus na criação? Ele juntou homem e mulher para ser uma só carne. E o que Deus ajuntou, o homem não pode separar. O casamento é uma instituição divina, meus irmãos. É uma aliança. Não é um contrato civil. É uma aliança que é feita com o outro e com Deus. E a exceção que Cristo apresenta era o mesmo que quebrar a aliança. Cristo apresenta um motivo para o divórcio: é a traição, a infidelidade sexual. E isso quebraria a aliança. Por quê? Uma vez que os dois são uma só carne e existe infidelidade, essa aliança foi quebrada. E Jesus também apresenta, irmãos, que se não for por causa desse motivo, a mulher se torna adúltera. E aquele que se casa com a mulher que foi repudiada, que teve divórcio, também comete adultério. Ou seja, um casamento que foi dissolvido de modo ilícito causa mais adultério. O casamento que foi rompido por outros motivos causa mais adultério. Qual é o motivo lícito para que haja dissolução no sagrado matrimônio? Relação sexual ilícita ou o abandono. Mas Cristo, meus irmãos, ainda que permite o divórcio, ele não está incentivando. Por quê? Cristo disse: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse é o caminho mais excelente que Cristo aponta. Cristo não quer que os casamentos sejam desfeitos. Ele propõe um caminho melhor. O caminho de Cristo é sempre o caminho da reconciliação. É o caminho da restauração do casamento. Quando também perguntam a Cristo: mas por que então Moisés mandou dar carta de divórcio, uma vez que o que Deus ajuntou o homem não deve separar? Os fariseus perguntam isso a Cristo: por que então que Moisés mandou dar carta de divórcio? Não foi assim desde o princípio? Homem e mulher não são uma só carne? Por que então Moisés mandou dar carta de divórcio? E Cristo diz: por causa da dureza do vosso coração. Meus irmãos, isso é muito importante entendermos. Casamento não foi feito para ser quebrado. E só existe uma exceção para a dissolução do casamento. E essa exceção não é bênção. Não é bênção. Ele demonstra a dureza do coração do homem. A exceção para o divórcio só foi criado por causa da dureza do coração do homem. Só foi criado por causa do pecado. Ou seja, toda vez que um casamento é rompido, toda vez que um casamento é dissolvido, isso não demonstra uma bênção de Deus. Demonstra a dureza do pecado do homem. Não é uma bênção que haja uma brecha na lei de Deus para que haja divórcio. É sempre a gente mostrando a dureza do nosso coração. O casamento foi feito para estar junto, mantido. É uma ligação, é um vínculo, é uma aliança. E a aliança não foi feita para ser quebrada. Se vocês se lembram, meus irmãos, Cristo disse que a nossa justiça, ou a justiça dos seus discípulos, deve exceder em muito a justiça dos fariseus e dos escribas. Qual era a justiça dos fariseus e dos escribas? Eles procuravam brechas na lei.
Eles olhavam para a lei e diziam: olha, se existe uma brecha na lei, significa que eu posso fazer. Mas a justiça dos discípulos de Cristo não é assim. Os discípulos de Cristo não buscam brechas na lei. Os discípulos de Cristo buscam uma justiça superior, uma moralidade superior. E o que é justiça superior e moralidade superior? Reconciliação, restauração. Casamento foi machucado? Foi rompido? Busque restauração. Seu casamento está passando por momentos difíceis? Busque restauração no Senhor. Você está com um relacionamento difícil? O amor se esfriou? Você está com problemas de diálogo com o seu cônjuge? Ou se você está pensando em divórcio, não, isso não deve nem passar pela sua cabeça. Pense em restaurar o seu relacionamento com o seu cônjuge no Senhor. É no Senhor que você encontra a restauração, e restauração verdadeira. Muitos hoje em dia, meus irmãos, por não entenderem o que significa o casamento, escolhem o divórcio. E existem muitas causas para o divórcio. Uma delas é a razão por que o amor se esfriou. Olha, eu não tenho mais aquele amor que meu marido mostrava para mim quando nós estávamos no começo do relacionamento. Olha, nós não temos mais aquela paixão, aquele desejo quentinho que arde no coração, assim como nós tínhamos quando nós namorávamos e estávamos juntos nos encontros. Olha, nós não temos mais o diálogo que nós tínhamos antes. Tudo isso contribui para o divórcio. Pecado não confessado, pecado alimentado, pecado não tratado, tudo isso contribui. Mas Deus diz: o que eu ajuntei, o homem não deve separar. Por isso, o divórcio não pode passar pela nossa cabeça. Não é o caminho bom. Qual é o caminho bom? Restauração e conciliação. É por isso que a lição é essa, meus irmãos. Ainda que Cristo apresente uma exceção para o divórcio, Deus não deseja isso. Ele deseja que homem e mulher, que são uma só carne, permaneçam juntos. Ou seja, cônjuges, orem, leiam a Bíblia juntos, confessem os seus pecados uns aos outros, tratem os seus pecados no relacionamento. Não deixem que o pecado entre no relacionamento de vocês e acabem com isso. Casamento é uma coisa bela, casamento é uma instituição divina, e você não pode deixar com que o pecado entre no seu relacionamento e acabe com ele. Os namorados não podem deixar com que a tentação tenha vazão no relacionamento. Os namorados devem andar em santidade, olhando para a bênção do casamento, tendo todos os seus desejos sexuais satisfeitos no casamento. Não deixe que o pecado destrua a bênção do casamento na vida de vocês que estão namorando. Aqueles que estão ajuntados e que não se casaram devem organizar as suas vidas. Deus deseja que aquele que está com uma mulher se case. É no sagrado matrimônio que o desejo sexual é satisfeito. E aqueles que estão solteiros não devem se desesperar com a sua solteirice. Solteirice deve ser usada para a glória de Deus. O pensamento de alguém que está solteiro não deve ser: quem que eu vou me casar? Eu estou desesperado, as pessoas ao meu redor estão se casando, as pessoas estão constituindo família e eu estou aqui. Você foi criado para quê? É para se casar? Primariamente não. Você foi criado para a glória de Deus. É para a glória de Deus que você foi criado. Preocupe-se em servir a Deus e ter uma vida santa. É isso que Deus se agrada. E Deus dará uma mulher para você, ou um homem, quando for o tempo necessário. Meus irmãos, eu quero terminar aqui lembrando vocês do que nós devemos entender sobre o adultério. Primeira coisa, a intenção impura já é adultério. Meus irmãos, nunca pensemos que o pecado é coisa banal, é coisa boba. O pecado é coisa séria. E se nós temos atitude pecaminosa no nosso coração, nós já somos adúlteros. Segunda coisa, é necessária uma atitude radical para tratar o pecado. É arrancar. Se isso causa o pecado, se isso leva você ao pecado, tira, arranca, mesmo que doa, mesmo que você sofra. Terceira coisa, nós devemos entender que o adultério possibilita o divórcio, mas isso não é a vontade de Deus. Deus quer que o relacionamento, o casamento, do homem e da mulher se mantenham firmes. É uma aliança. Isso não pode ser quebrado. Meus irmãos, a verdade é que todos nós já cometemos o pecado do adultério no nosso coração. E agora? Todos nós somos réus de julgamento de Deus. O que é que nós fazemos?
Diante de Deus, diante de um Deus santo, de um Deus justo, todos nós somos pecadores. E nós estamos nas mãos de um Deus que é irado, de um Deus que pune o mal, de um Deus que condena os injustos. Mas a grande verdade é que aqueles que colocam a sua fé em Cristo Jesus passam a ser noiva de Cristo. Meus irmãos, a noiva de Cristo ainda é adulta. A noiva de Cristo todos os dias comete pecado. A noiva de Cristo, que somos nós, todos os dias desonra o casamento que é feito com Cristo. Essa é a nossa aliança com Deus. Nós estamos numa aliança com Cristo. Nós somos a noiva, Cristo é o noivo. E nós somos infiéis todos os dias. Mas a boa notícia é que o nosso noivo não é infiel. Meus irmãos, o nosso noivo é fiel. Nessa relação, o noivo garante que a sua aliança vai ser cumprida. Nesse relacionamento, o noivo garante a salvação da noiva. E o noivo vai apresentar a noiva, e isso é uma promessa dele. Ele vai apresentar a noiva no seu dia como sem ruga, sem mácula e sem pecado. Isso significa que no dia final estaremos diante do nosso Senhor sem pecado algum. É isso que nós devemos almejar. Mas até aquele dia chegar, irmãos, devemos tratar o pecado com toda seriedade. O pecado é maléfico, maligníssimo. Ele acaba com a nossa vida, acaba com o nosso relacionamento. Que Deus nos ajude a colocar tudo isso em prática. Hoje nós iremos participar da mesa do Senhor. Lembremos que nós fomos adúlteros a semana inteira, mas nesse momento nós faremos a nossa renovação da aliança com o Senhor. Nesse momento Deus dispensa a sua graça sobre nós e Ele nos abençoa sobremaneira, de modo tão elevado. E nós participamos dessa bênção, a bênção da mesa do Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Amém. Amém.